Boa tarde, gente. Eu sou a Lorena Cordeiro, sou pós-graduanda no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto, na linha de pesquisa Práticas Comunicacionais e Tempo Social, orientada pelo professor Frederico de Melo Brandão Tavares, e a minha pesquisa é intitulada como A Politização no Programa Greg News e a Crítica aos Valores da Extrema-Direita Bolsonarista, uma análise dos vídeos de 2017 a 2022. O primeiro capítulo desse trabalho, ele é intitulado como O Espírito do Tempo, Político e Digital. Esse primeiro capítulo, ele se apoia na ideia do espírito do tempo para entender o contexto, tanto social quanto tecnológico, em que a pesquisa se dá. Então, é um contexto importante para poder situar o objeto em um tempo e um espaço, e o próprio programa Greg News, que nasceu em um contexto específico que o Brasil vinha vivendo de uma crise da esquerda e também da comunicação. Por isso, aborda-se primeiro a questão digital, com o avanço da tecnologia, o impacto disso no dia a dia, como a informação teve que se adaptar a esse novo ambiente midiático, e tecnológico, a popularização da internet, o avanço no consumo das informações e o jornalismo aí perdendo seu monopólio como construtor de notícias. Então, em seguida, é feito um link, com esse tipo de produção digital e a influência desde as manifestações de 2013 até a eleição de Jair Bolsonaro, que foi feita aí bastante pela internet, chegando até no cenário político nacional. Nesse capítulo ainda a gente vai falar do cenário político nacional, passando pela esquerda e direita, nova direita, extrema direita e bolsonarismo. Logo em seguida, nós vamos para o outro capítulo do trabalho, que é a composição do programa Greg News e seu lugar na mídia contemporânea. Aqui a gente vai falar sobre os papéis que a mídia desempenha, quais destes o programa Greg News se enquadra ou não, vai falar sobre o infotenimento, a cultura do espetáculo, os gêneros televisivos, e em seguida o capítulo vai destrinchar todas as características centrais que constroem o programa Greg News, até finalizar falando especificamente do objeto programa Greg News. Depois a gente passa para os objetivos do trabalho, são eles: analisar quais as características da produção da mensagem veiculada pelo programa Greg News, investigar como o programa aciona uma argumentação de oposição aos valores da extrema-direita e compreender a construção de uma informação politizada para o fomento do debate político nacional contemporâneo. Sobre a metodologia utilizada nesse caso, ela foi retirada da própria metodologia chamada análise do discurso. Então, é feita uma análise qualitativa que vai unir as noções de argumentação e de enunciação e vai realizar uma análise do discurso construído pelo programa. Para isso, foi feito um quadro com todos os episódios desde o início do programa e com base na metodologia criada por Massenberg, em que ela cria campos semânticos por meio de ideias-forças para encontrar alguns campos centrais, a gente vai utilizar essa mesma lógica para fazer na pesquisa a construção de 3 campos semânticos, que foram identificados como costumes conservadores, moral reguladora e intolerante e uma economia liberal. Com base nesses 3 campos semânticos, nós escolhemos aí 9 episódios, 3 para cada um dos campos semânticos, e vamos analisar a argumentação e a enunciação feita por eles. Sobre os resultados obtidos, até o momento em que a pesquisa ainda está em construção, foi identificada já a argumentação e a enunciação até o momento em um programa específico, que foi o que até então já foi analisado, chamado Ideologia de Gênero. Ele está presente no campo semântico Costumes Conservadores. Esse programa tem duração de 18 minutos e 35 segundos e foi publicado no dia 10 de maio de 2019 e faz parte da 3ª temporada do programa. Nesse episódio, então, a gente percebeu que é utilizada a enunciação e a argumentação no programa como um modo até o momento de persuasão, e também a gente identificou o acionamento do patos, do logos e do ethos, que são 3 pontos centrais para a construção da argumentação. Além disso, também, a pesquisa já proporcionou um debate sobre os papéis que a mídia desempenha na sociedade e também foram identificados já
quais os gêneros em que o programa Greg News se enquadra, desde gêneros dentro do jornalismo, desde o uso do entretenimento, o uso do talk show e algumas outras características centrais que identificam o objeto. A conclusão, nós identificamos, apesar dela ainda estar sendo construída, o uso de outras ferramentas que, unidas com o jornalismo, constroem outros possíveis modos de criar produções audiovisuais e midiáticas que podem ou não serem identificadas como produções jornalísticas. Além também de identificar o forte papel que a mídia desempenha no fomento do debate político nacional. E o trabalho tem como objetivo, então, fomentar a pesquisa sobre os limites do jornalismo, o debate sobre a política nacional na mídia, além de também pretende ampliar os estudos na área da comunicação. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao mestrado em comunicação na pós-graduação do PPG-Com, à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do nível superior, a CAPES, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Muito obrigada.